Boa tarde aí, galerinha do 8º ano B. Hoje, dia 6 de novembro, vamos dar início ao nosso quarto bimestre aqui, utilizando a nossa apostila número 4. E o nosso conteúdo deste capítulo 14 da apostila 4 é referente ao sistema solar, Terra e Lua. Então, vamos lá. Boa tarde, Alisson. Tudo jóia com você, cara? Dá um beijão na sua mãe por mim. Vamos lá, compartilhar aqui a apostila com vocês. Vamos. Aí, oi. Então, nós estamos ali na nossa página 5 da apostila. Vamos iniciar ali. Bom, Alisson. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, nós vamos iniciar falando a respeito do nosso sistema solar. Vamos falar aí algumas definições. Caso você não esteja com a sua apostila, é só passar lá na escola para estar aí pegando a apostila do quarto bimestre, que já está liberada lá na secretaria. Dá um pulinho lá, mata a saudade da Anessa, Dona Madá e Tia Lourdes, e pegue sua apostilinha por lá. Então, vamos lá. O sistema solar é formado por uma estrela central, o Sol. Que é nossa estrela central aí, né, que dá força ao nosso planeta aí através dos raios solares. E é através dos raios solares que acontece aí o processo da fotossíntese, por isso que nós estamos respirando e vivos até hoje, né? Através aí, a gente estudou lá no comecinho, né, a formação do planeta, tudo, e o Sol aí é a nossa estrela central. Então, e por milhares de outros corpos celestes presos a ela por forças gravitacionais. Então, nós temos o corpo gravitacional, cada um dos seus planetas, Sol e Lua também tem, e isso mantém a posição dos planetas aonde estão hoje, né? Os corpos celestes consistem em todo e qualquer astro no espaço, e os mais conhecidos são planetas, satélites naturais, meteoroides, meteoros, meteoritos, estrelas e cometas. Então, ali a gente traz algumas definições na apostila para vocês do que são planetas, do que são satélites naturais, estrelas. Olha lá, planetas são astros sem luz própria que giram em torno de uma estrela. Por exemplo, o nosso planeta azul. Ali nós temos as estrelas, que são corpos celestes que emitem luz própria, né? E um exemplo é a nossa estrela mora aí, que é o Sol. Aí nós temos também os satélites naturais, são corpos celestes que giram em volta de um planeta e não tem luz própria. O exemplo aí é a Lua, por exemplo, que é o satélite natural da Terra. Outro exemplo, nós temos aí os cometas, que são corpos celestes formados formados por gelo, não enxerguei ali, gelo e rochas, e que giram de forma aí regular ao redor do Sol. Desculpa. E para completar aí, nós temos os meteoroides. São partículas sólidas do espaço que, ao entrar na atmosfera devido ao atrito, incendeiam-se. Que é aí às vezes nós temos a queda de alguns objetos, né, que ficam aí ao redor da Terra, e a gente às vezes confunde com esses meteoroides. E esses meteoroides aí, então, eles vão se incendiar e emitir luz, né, sendo chamados de meteoros, conhecidos popularmente como estrela cadente. Quando atingem a superfície, são chamados de meteoritos. Então, ele começa aí com um nomezinho, deles se formam mais dois nomes aí. São os meteoros e os meteoritos. Tá? Então, quando toca na Terra, está aqui e é coletado para estudos, já é um meteorito. Entrou na atmosfera, e os meteoros, também conhecidos como estrela cadente, né? Tem aí a crença popular que, se fizer pedidos aí e tal, no mundo secular, aí fala que se realiza. Crenças.
Não acreditem nisso. Tem que pedir para Deus. Deus que realiza nossos desejos. E aí ele fala como que formou o sistema solar. Existem várias teorias. Uma delas seria aí a parte da nebulosa, né? A partir de uma nebulosa. E ele fala, deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando nada, gente. E ele fala aí, né, que a mais aceita pela ciência aí afirma que foi originada de uma nebulosa, que é uma espécie aí de nuvem constituída por gases e poeiras cósmicas. Isso aconteceu há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, né? E acredita-se que essa nebulosa, aí na apostila nós temos aí o esqueminha mostrando, né, da formação aí, e acredita-se que essa nebulosa girava em torno de si mesma até que, por força do seu próprio peso e da gravidade, tornou-se aí um disco, né, achatado, que ali nós temos no esquema número 2, e depois, no centro desse disco, formou-se o Sol, que é a nossa estrela maior do sistema solar. Do nosso sistema solar, existem vários aí, tá? Os mais próximos do Sol possuem mais matéria sólida e gasosa, constituindo os planetas rochosos, e os mais distantes vão ser os planetas gasosos. Então, nós vamos ter aqui no nosso sistema solar 2 tipos de planetas, que vão ser aí os rochosos, mais próximos do Sol, e os gasosos, que são os mais distantes do Sol. Alice e Cauê, se quiser fazer alguma pergunta aí, pode arriscar. Não sei se eu vou saber responder, mas eu arrisco aí. Se eu não souber responder hoje, a gente fica para a próxima aula aí, tá trazendo para vocês a resposta para a pergunta de vocês, caso eu não saiba. E ali ele está falando do movimento do Sol, né? Mas antes disso, bem no finalzinho ali da página 6, antes desse para ir além, tem um parágrafo bem interessante aí que fala: a galáxia em que vivemos é chamada Via Láctea e contém mais de 200 bilhões de estrelas, né? Deus sabe o nome de cada uma delas, e apresenta aí formato espiral com braços. Então, esse aí seria o formato da nossa Via Láctea, tá? Onde nós pertencemos. O sistema solar está localizado em um dos braços da Via Láctea, né? A cerca de 28 mil anos-luz do centro da galáxia, que tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. Não me pergunta qual que é o diâmetro disso em números, porque eu não sei fazer os cálculos não, tá? Pede para o professor Jorge que ele faz para vocês. Pode pedir para ele, fala que eu falei para pedir. A distância da Terra ao Sol é de 8 minutos-luz. Você tem que fazer uma conversão rapidinho aí para usar os cálculos em física, tá? Ou seja, a luz solar demora cerca de 8 minutos para chegar ao nosso planeta. Não quer dizer que a nossa viagem chegaria a ser de 8 minutos, tá? É 8 minutos luz, a velocidade da luz. Não é na nossa velocidade aqui ou de um ônibus espacial, por exemplo, tá? Não é essa velocidade, é a velocidade da luz. Então, é algo assim, bem, às vezes, que a gente não tem um entendimento para isso, né? De imaginar essas coisas, esse tipo de velocidade. Os filmes aí mentem bastante, mas dá para a gente ter uma noção. Movimento dos planetas ao redor do Sol. Olha lá, os planetas do Sistema Solar são divididos em rochosos, são eles, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e gasosos, quem são? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, como visto lá anteriormente falando aí na divisão dos planetas rochosos e gasosos. Os planetas rochosos são mais próximos do Sol, né? Por isso que aí existe uma hipótese de vida na Terra, vida na Terra a gente sabe que tem, né? Vida em Marte, porque ele faz parte aí desses planetas rochosos que estão aí, né? Perto do Sol, que possibilita aí ter luz. A gente sabe que os planetas que estão mais distantes do Sol são planetas extremamente com temperaturas aí baixíssimas, né? Porque não tem aí a incidência de raios solares com maior proporção sobre eles. Então, são aí os planetas gasosos. Já os os planetas rochosos estão mais próximos do Sol, são menores e compostos principalmente por matéria sólida, né? Que é a atmosfera que tem, que eles conseguem ver
através das imagens de satélite, captação de imagem, robozinho que eles já mandaram lá para Marte. Já os gasosos estão mais distantes do Sol, são maiores e apresentam mais matéria gasosa, como hidrogênio, hélio e metano. Se a gente juntar esses gases aí, a professora de Química aqui, a professora Maiara, pode falar com mais propriedade que eu, fica mais difícil de se respirar, né, professora Maiara? Fica, principalmente por causa da presença do metano, né? Fica dificultando aí. Pode abrir o áudio, Maiara, para fazer comentário? Na verdade, quais são os gases que tem ali? Hidrogênio, Ele hélio e falou? metano. Ah, não tem oxigênio, né? Não, não tem oxigênio. O oxigênio não vai, porque na verdade a gente precisa, se não me engano, de 28%, né? 28%. De oxigênio. Então, assim, aí, Sem oxigênio não adianta. se a gente for pensar no nosso planeta como levar pessoas ou animais ou vegetais daqui para planetas gasosos, inviabiliza aí, principalmente os vegetais, porque não tem a proporção aí de gás carbônico para eles poderem fazer a prática da fotossíntese através dos raios solares, né? Que aí remete lá à formação da atmosfera que nós vimos, como que poderia ser, né, os primórdios do planeta Terra. Então, a gente leva a remeter a isso, mas só que a gente não tinha somente esses gases, né, hidrogênio, hélio e metano, a gente tinha a proporção da água aqui, e a água, vocês sabem que é composta aí por H2O, que é o oxigênio, né? O Sol, devido ao seu tamanho, possui uma grande força gravitacional que mantém os planetas girando em sua volta, né, em um trajeto eliptical, que é o oval, né? Lembrando que a Terra não é plana, né? Nosso planeta aí, eu estava falando ontem com uma outra turminha, foi ontem, que a Terra, o formato da Terra é elíptica, né? Ela é oval, achatada nos polos. Ah, quer dizer que a Terra é plana? Não é plana, ela é elíptica, ela é ovalzinha aí nos polos, ela tem um leve achatamento, tanto na parte de cima como de baixo, que não torna ela aí uma esfera, mas sim um formato elíptico. Então, a trajetória de um corpo celeste que ele faz em torno de um outro é chamado de órbita. Então, quando eu tenho ali um corpo celeste em trajetória, né, em torno de outro, nós vamos ter aí a órbita. E tem aí os movimentos, né? Os planetas ao redor do Sol é translação, a Terra ao redor do seu próprio eixo é esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Rotação. O movimento é influenciado por vários fatores, como massa, diâmetro e distância em relação ao Sol. O planeta Terra, por exemplo, leva aproximadamente 365 dias, 6 horas para completar uma volta em torno do Sol. Por causa dessas 6 horas que nós temos aí de acréscimo por ano, nós precisamos aí do nosso ano bissexto, né? Aquele ano bissexto vem de acréscimo de um dia a mais no mês de fevereiro, para que haja aí a concordância no nosso calendário em referência a essas 6 horas a mais que nós passamos aí do ano. Então, 365 dias e 6 horas é o que ele demora, o nosso planeta demora para rodar. Então, não são exatamente um ano ali, né? São um ano e mais 6 horas. E por causa disso aí, que nós temos aí o calendário com o ano bissexto, que aumenta ali o mês de fevereiro, dia 29. Que aí ele vai sobrepor, deixando aí o nosso calendário em ordem, principalmente em relação às estações do ano. É o que pesa, tá? No entanto, no calendário, um ano, período que a Terra completa a volta em torno do Sol, corresponde aos exatos 365. Aí ele está falando ali, para corrigir essa diferença, a cada 4 anos, as 6 horas não são consideradas nos anos anteriores. São somadas, resultando em 24 horas, ou seja, um dia é acrescido ao ano, mais precisamente ao mês de fevereiro, e esse ano que tem 366 dias e é chamado de ano bissexto. É por causa disso. Então, o acúmulo de 6 horas em 4 anos leva-se a gente ter aí o ano bissexto. O movimento que a Terra faz é o de rotação, que é o que promove o ciclo diário, certo? 24 horas.
e é comum aos outros planetas no sistema solar. Por definição, o dia dura 24 horas, que é o tempo que a Terra gasta aí para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, né? Que eu tinha esquecido o nome ali anteriormente. A rotação que ocorre no sentido anti-horário, vou aumentar aqui que já embaçou. Tem uma pergunta aqui. Cadê aqui? A rotação que ocorre no sentido anti-horário, que é de oeste para leste, faz a temperatura da Terra não variar muito, o que evita o congelamento e a evaporação da água no planeta, mantendo assim, né, a regularidade das temperaturas. O que vai fazer a regularidade dessas temperaturas aí? Mudar. Fala-se do famoso e tão falado aquecimento global e efeito estufa, né? E a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, em alguns outros capítulos a respeito disso. Eu já deixo de antemão aqui que eu não concordo com o efeito estufa nem o aquecimento global. A gente tem aqui os componentes do sistema solar. Aqui tem a definição, nessa página, que não vou ler um por um, tá, galerinha? Fico aí deixando a responsabilidade da leitura das características de cada um dos planetas que compõem o nosso sistema solar para vocês. Então, nós temos ali, né, a descrição do Sol, e aí ele entra aí com a descrição de como que está aí cada um dos planetas. É uma leitura bem interessante para vocês estarem analisando. Vai que cai na atividade avaliativa alguma característica de algum desses planetas, né? Então, o que tem que fazer? Tem que ler, né? Ler é bom, aumenta o vocabulário, ajuda bastante. Vamos ali para a página 10, já fazer ali o preenchimento de algumas atividades referentes aos planetas rochosos e gasosos. Semana que vem vou estar falando a respeito da pesquisa que eu passei para vocês sobre as queimadas no Pantanal, tá? Então, agiliza aí a pesquisa, que vai estar valendo nota, vai colocando no grupo aí, eu não vou colocar, que está valendo nota a participação durante essa pesquisa aí. Essa pesquisa não, debate. Então, vamos lá. Existem dois grupos de planetas, os rochosos e os gasosos. Complete a tabela a seguir, identificando suas características e citando os exemplos. Então, como a gente falou lá, os planetas rochosos são mais próximos do Sol e os planetas gasosos mais distantes. Então, a gente pode colocar aí as principais características nos rochosos. São planetas mais próximos do Sol, são menores e tem aí os compostos, né, principalmente de matéria sólida. A diferença para os gasosos, que são os planetas mais distantes do Sol, são os maiores do sistema solar, né, e apresentam mais matéria gasosa, como o exemplo desses gases aí, o hidrogênio, o hélio e o metano. Ali eu tenho como exemplos dos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E dos planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Lembrando que Plutão não é mais considerado planeta há um bom tempinho já. Vou aumentar aqui para eu enxergar. Número 2. Todos os planetas do sistema solar giram ao redor do Sol. E esses movimentos são influenciados por diversos fatores. Com base nisso, analise as afirmativas a seguir e marque X nas que estão corretas. A letra A, a trajetória de um corpo celeste ao redor do outro é chamado de rotação? Não, é chamado de órbita, né? A letra B, translação é o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol? Perfeito. A massa, diâmetro e distância em relação ao Sol são fatores que influenciam o movimento dos planetas? São. O planeta Terra realiza dois tipos de movimento em relação ao Sol, rotação e translação? Não, só translação. Rotação é em redor do seu próprio eixo. Deixa eu baixar. E a número 3 está falando assim, satélites naturais são corpos celestes que vagam no espaço, na órbita de outro corpo celeste, como um planeta, perdão. Sobre esse assunto, marque a alternativa correta. A alternativa correta aí seria a letra B,
onde ele está falando que a Lua não possui luz própria, portanto, seu aquecimento e sua iluminação dependem do nossa estrelinha maior, que é o Sol. Esse Construindo Juntos eu achei muito interessante, porque leva a gente ao encontro de algumas informações aí. Deixa eu baixar. Aí. Que ele fala assim, ó, com o desenvolvimento tecnológico e as descobertas sobre o universo, avançam constantemente e surgem novas informações sobre diversos corpos celestes, tanto dentro quanto fora do sistema solar. Atualmente, por exemplo, a NASA contabiliza mais de 3.000 exoplanetas fora do sistema, aqueles que estão fora do nosso sistema solar, e mais de 500 sistemas planetários. É só uma estimativa, tá? E esses números crescem frequentemente, porque eles não têm os números exatos. Aí está escrito aí algumas manchetes. Ali, NASA descobre o sistema solar com 7 planetas parecidos com a Terra. 3 desses planetas estão na zona habitável. A expectativa é de que eles possam ter oceanos de água em forma líquida. Na BBC foi colocado assim: como pesquisadores brasileiros descobriram quase por acaso 3 novos aglomerados de estrelas. Isso aí foi uma outra notícia, em 2020, esse ano ainda, hein? E em Ciências, né, 2020 não, foi publicado dia 15 de março de 2019. Cientistas analisam o clima do planeta parecido com o da Terra, o próximo B. Então, pesquisa pretende avaliar potencial para exoplaneta fora do sistema solar, né, para habitar vida, que pode habitar vida. Isso aí é uma de 2017. E em um outro jornal colocaram assim: encontrada matéria orgânica no planeta anão mais próximo da Terra. Em cima dessas manchetes que nós temos aí, tem a perguntinha ali. Qual das manchetes mais chamou sua atenção? Você, Alice e Cauê podem responder, porque é resposta pessoal. Vou colocar o meu ponto de vista. Qual deles que chamou mais atenção? Seria ali, cientistas analisam o clima do planeta parecido com o da Terra, que seria aí um próximo planeta, né? Próximo B aí. E seria aí um planeta que poderia ter aí todas as características do planeta Terra. Me chamou a atenção, procuraria saber mais, né, a respeito. Isso aí leva a gente a entender que as manchetes fazem com que as informações cheguem até nós, mas só que através somente desses trechinhos, a gente não tem todas as informações necessárias para que a gente possa montar a nossa opinião em si. Legal, essa primeira também é bem interessante. Isso mesmo. E aí, o que leva a gente a entender? Que nós precisamos buscar mais informações e não só formar a nossa opinião em cima dessa manchete, né? Então, a manchete chamou sua atenção. Opa, vou precisar saber mais. O que será que eles estão falando a respeito desse parecer? O que tem a ver? Será que é só o clima? Tem mais alguma notícia que fala sobre isso? Mais alguma informação dentro de outros lugares, dentro de outras buscas que eu posso estar fazendo, que vai me trazer essa informação que eu estou buscando, a título de curiosidade, a título de aprendizado, a título de pesquisa. Então, isso daí leva a gente a entender que a gente precisa buscar fontes, né? Fontes confiáveis, que nem eu sempre venho falando para vocês, nós temos que buscar fontes confiáveis para que a gente tenha aí um acréscimo no conhecimento daquilo que nós queremos aprender. Então, a busca por conhecimento não tem que parar apenas em cima de um determinado lugar que você viu. Então, a gente tem que aí buscar mais, conhecer mais a respeito sobre isso, né? Fica aí a minha dica para vocês. A Lua, o satélite natural da Terra, né? A Lua aí encanta várias pessoas até hoje. E existe aí várias teorias. Será que o homem realmente pisou na Lua? Não pisou. Alguns acreditam que foi só um filminho de Hollywood que foi feito lá para enganar a população e falar que foi feito, não foi. A minha pergunta fica, se pisou aquela vez, por que ninguém pisou mais de novo? Qual que é o problema? Se avançou a tecnologia, as viagens espaciais, as pesquisas, e por que ninguém chegou lá ainda, de novo, para bater uma foto e pisar lá?
né? Então, assim, a gente tem algumas dúvidas referentes a isso. A verdade fica muito obscura frente às informações que nós temos. O que nós temos de informação verdadeira? Que ela é, sim, um satélite natural da Lua, da Terra, perdão. E a Lua é um corpo celeste rochoso, aproximadamente esférico. Aproximadamente por quê? Porque um dos lados, eu não sei falar exatamente qual, é meio achatado. Então, ela não tem totalmente aí uma esfera, tá? Ela é considerada aí um satélite natural da Terra por realizar a órbita, né, em volta do planeta. Ela está envolvida em fenômenos naturais como o movimento das marés nos oceanos, sendo por isso de grande importância para a vida terrestre. Pessoas que moram no litoral conhecem bem a influência da Lua, né? E a gente vê falando em vários dados científicos que a Lua, sim, por causa do sistema gravitacional que está ligado a ela, ao planeta Terra, tem tudo uma explicação física em cima aí da influência da Lua sobre as marés altas e baixas aí referente às luas, né? A gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente no nosso conteúdo as fases da Lua, vamos ver também aí os eclipses lunares, que tem a ver com isso. A Terra, contudo, não é o único planeta que apresenta uma Lua, como você viu anteriormente, lá na onde está a descrição de todos os planetas, tá? O sistema solar apresenta satélites naturais ou luas. Até o ano de 2019, os astrônomos haviam identificado mais de 190 luas no nosso sistema solar, tá? Júpiter e Saturno, por exemplo, são os planetas com maiores números de satélites naturais, cada um com 60 luas. Imagina 60 luas influenciando o nosso planeta, a gente ia ficar doido aqui. Da mesma forma que o Sol, a Lua nasce no lado leste do horizonte e parece se deslocar no céu até que for, né, do lado oeste, se for ali como o Sol. Esse movimento aparente da Lua, que a gente vai entender o que é, no céu também se verifica com as estrelas, né? A explicação para os movimentos que os astros celestes parecem fazer no céu é a mesma, a rotação da Terra. Então, quer dizer que a Terra que gira, eles estão paradinhos lá, tá? O nosso planeta gira em torno do seu próprio eixo e para nós que estamos na superfície do planeta, é o céu que se parece mover. Na verdade, o céu está paradinho, bonitinho, quietinho, imóvel, e nós é que estamos nos mexendo aí. Então, dá a sensação que quem se mexe é o que está lá em cima, mas quem está se mexendo, na verdade, somos nós, nosso planeta aqui que está em constante movimento. Fala-se que se um dia a Terra parar de girar, o nosso planeta morre. Fala-se, é uma teoria. Se chegar a parar de rotação, a parar a sua rotação, né, ou diminuir a rotação em alguns milésimos de segundo, existe uma influência sobre o nosso planeta, né, sobre a vida do nosso planeta. Isso são algumas teorias. Não sei se existe algum fundamento sobre isso. Não procurei saber a fundo. Caso vocês tenham curiosidade, procurem para saber mais. Semana que vem, então, galerinha, estaremos juntos aí para mais uma aulinha de ciência. Espero aí mais adeptos de vocês na nossa aula. Um beijão para vocês, bom final de semana e até semana que vem. Falou! Beijo! Tchau para vocês! De nada, estou à disposição a qualquer coisa.